Olá, atualizando a página, vamos ver se aparece aqui ao vivo. 17 horas, hoje é o início do nosso projeto verão. Deixa eu atualizar aqui minha página. Dá um enter aqui. Começando o nosso projeto verão, então hoje é a primeira live, transmissão ao vivo, todas as segundas-feiras às 17 horas de janeiro e fevereiro, com temas super interessantes, novidades, atualidades e principalmente é um tempinho que eu tirei para conversar com vocês e para deixar todo o conteúdo aqui disponível no nosso Facebook, enfim, no nosso canal de comunicação aqui na rede social. Deixa eu dar um okzinho, vamos ver se já entrou aqui. Quem tá chegando, olha, o pessoal tá chegando aí, deixa eu ver. Tirei o som para não atrapalhar, você tá me escutando bem? Quem tá ao vivo aí? Vamos lá então, hoje o nosso tema... Eu tô aqui com o vídeo. Vamos ver se eu acompanho aqui todos os comentários. Quem for comentando, eu acompanho aqui. Acho que agora foi. Comentários. É isso aí. Bom, o nosso tema hoje é sobre empoderamento, então empoderamento de forças pessoais. É um tema muito bonito, muito importante e que às vezes fica meio batido, um tema que recorrentemente chega até mim através das práticas terapêuticas, né? O que é isso? O que é esse empoderamento? Como eu faço isso? Que forças são essas, que forças pessoais são essas. E então é um assunto bem interessante, né? Primeiro, eu até fui pesquisar o que tinha na internet escrito sobre empoderamento, né? Eu tenho um conceito de empoderamento, eu trabalho com um conceito dentro das minhas práticas terapêuticas, e nunca tinha pesquisado, dado um Google, né? Nunca googlei o empoderamento para saber o que aparece aí nas pesquisas. E foi bem interessante, porque eu peguei 2 sites, que são sites assim, gerais. Primeiro, a Wikipédia. Então, a gente sabe que hoje não existe mais enciclopédia, a nossa enciclopédia é Wikipédia. E o outro foi o site de significados. Então, o que é empoderamento? E olha que interessante a gente partir desse conceito que é geralzão, que está lá no popular, na internet. Então, isso aqui não é um dicionário, eu não fui buscar o termo científico, eu fui tentar entender na linguagem nossa do dia a dia, né? Eu vou ler exatamente como está lá no site significados.com. Empoderamento é uma ação social coletiva de participar de debates que visam potencializar a conscientização civil sobre os direitos sociais e civis, né? Eu vou salientar aqui alguns termos porque a gente vai aprofundar esses termos. Primeiro é ação social coletiva. Então a gente já consegue, a partir daí, a gente vai falar um pouquinho de ninguém é ninguém é uno, nós somos todos, né? Somos todos um, então é o coletivo. O segundo conceito que a gente vai aprofundar também é a conscientização. Então, potencializar a conscientização. Então, conscientizar do quê? Sobre o que, de que, isso a gente vai aprofundar também. Esta consciência possibilita a aquisição da emancipação individual e também da consciência coletiva. Então, quando eu me conscientizo de forças, poderes, tomo consciência de parte de mim, eu me emancipo como indivíduo. E ao mesmo tempo que eu me emancipo como indivíduo, eu também
assumo o meu eu e o meu papel, a minha responsabilidade dentro do coletivo, dentro do todo. Então essa aí lá no site continua, né? Essa consciência coletiva é necessária para a superação da dependência social e dominação política. Quando a gente entende esse termo no micro e transfere para o macro, agora eu vou aprofundando dentro daquilo que eu trabalho, tanto no consultório, nas práticas terapêuticas, quanto também em sala de aula, para todos aqueles que vêm se preparar para usar as terapias, para usar as práticas terapêuticas consigo, com os outros, né? Essa dependência social e essa dominação política, a gente também pode traduzir como uma dominação da matéria. A política, a dependência social, nada mais é que a manifestação, então, de um domínio, um poder da matéria sobre a nossa essência, né? Sobre o nosso eu superior. Então a gente já começa aqui a delinear caminhos para a gente falar sobre esse empoderamento e que tipo de empoderamento é realmente interessante para nós, né? O empoderamento que nos fortalece é aquele que nos traz a consciência não apenas de si, mas também de que nós estamos inseridos num coletivo e de que o coletivo ele é extremamente importante e até fundamental para o nosso desenvolvimento como indivíduo, tá? E aí ele continua, eu aprofundei a pesquisa e fui lá perguntar, né? O que é ser uma pessoa empoderada? Empoderar é um verbo que se refere ao ato de dar ou conceder poder a si próprio. Então, quando a gente fala de empoderamento de forças, eu estou delegando a mim a possibilidade e o dever de atribuir forças a mim mesma, né? Então, quando eu me empodero, eu digo, eu sou boa nisso. Isso é forte, eu vou conseguir fazer isso porque eu conheço, eu domino. Ou seja, eu conheço as minhas forças e as minhas potencialidades. Então, ele se refere ao ato de dar e receber ou conceder para si próprio ou para outra pessoa. Então, quando eu me empodero, eu assumo e me dou o meu valor, a minha força pessoal. Quando eu ajudo, contribuo num processo de empoderamento, é quando eu concedo ao outro o poder dele mesmo, que ele já tem, para que ele reconheça o poder dele ou dela, né? Então, existem caminhos para a gente chegar nesse reconhecimento e nesse fato de nos conceder poderes. Que poderes são esses e quem é que quer conceder poder a si mesmo? Tá? Essas são duas perguntas importantíssimas e que vão delinear o tipo de empoderamento que a gente vai ter. Continuando aqui, a partir do seu sentido figurado, empoderar representa a ação de atribuir domínio ou poder sobre determinada situação. Então é interessante também quando a gente começa a se perguntar, né? Para que situação, para quais pessoas eu estou dando poder, eu estou concedendo poder, né? Quando uma pessoa chega para mim e diz assim, Cris, ele me fez muito infeliz. Então eu estou empoderando quem? Eu estou concedendo o poder ao outro de chegar até mim. Eu estou concedendo o poder ao outro
de realizar ações negativas em relação a mim. E o meu poder é o meu poder de escolher, de decidir. Eu escolhi empoderar o outro e não a mim. Eu escolhi dar poder ao outro sobre mim. Né? Então é para a gente entender que esse verbo, digamos, empoderar, ele não é um verbo simplesmente, empoderamento é bom. É bom a quem? Serve a quem? Então, a quem vai ser empoderado ou a quem está concedendo poder? Que poder é esse que eu estou concedendo a mim e ao outro? Então, são perguntas importantes quando a gente fala de empoderamento, né? Para a gente não sair por aí achando que tudo que é empoderamento é bom. Não, eu preciso me empoderar. E aí eu crio uma relação, às vezes, de dominação com o outro. Eu estou me empoderando e agora eu virei autoritária. Eu quero mandar em todo mundo. Não, mas agora eu estou empoderada. Empoderada de quê? E quem se empoderou? Eu, Cristina, aqui atuante, personalidade encarnada, matéria, ou eu, essência? E essência essa que eu nem lembro que nome tem. A nossa essência divina, quem eu estou empoderando? Isso também é uma pergunta importante. Tá? Então, a partir desse sentido figurado, empoderar a representação de atribuir domínio ou poder sobre determinada situação, condição ou característica. O que seria uma característica? Quando eu começo a atribuir valores, né? Valores a mim e valores ao outro. Então, quando eu digo, eu vou me empoderar a partir de agora, eu sou maravilhosa, característica, eu estou atribuindo um valor, né? Eu sou maravilhosa, eu sou maravilhosa, eu sou maravilhosa. E porque sou maravilhosa, perfeita, eu sou perfeita. Mas que perfeição é essa? Eu sou perfeita, então eu não preciso mais estudar, eu não preciso me aprimorar, eu não preciso fazer mais nada, porque eu sou maravilhosa, eu sou perfeita. Então, é entender esses conceitos. Vamos lá falar de empoderamento. A gente pode falar aí de 2 tipos de empoderamento. Vamos lá, a Andréia está perguntando, né? Como empoderar meu eu superior? Agora que a gente vai começar a falar desses 2 tipos de empoderamento. Quando eu empodero, então eu concedo poderes a mim mesma, primeiro eu tenho que entender quem sou eu. Quem sou eu? Tá? Eu sou a Cris. Quando eu pergunto, né, para cada um de vocês, né, quem você é? Geralmente a gente responde, eu sou a Cris, né? Eu sou a Andréia, eu sou quem mais tá aí, a Silvia, enfim. Para todo mundo que entrou aí, eu não tô conseguindo ver quem é que tá online. Então, eu sou a fulana. Só que a gente esquece que a Cris não é a essência. A Cris é o ser que está aqui encarnado, né? Não é o eu superior, como a Andréia perguntou. Então, a primeira pergunta, antes da gente falar de empoderamento e entender como é que eu empodero meu eu superior? Quem é esse eu superior? Então, quem é esse ser, né? Esse ser, entendendo esse ser superior como um ser perfeito. E como um ser perfeito, esse ser superior vai nos trazer forças. Quais são as forças desse ser perfeito que eu trago para a minha personalidade? Então é interessante a gente começar a delimitar e a entender essas nuances, porque o meu eu superior, ele é empoderado. Porque ele é perfeito, então ele concede a si mesmo todos os valores
e percepções divinas, e energias divinas, e valores divinos, e poderes divinos, né? Então, como essência, nós somos oniscientes, onipresentes, onipotentes, né? Há quem diga, né? Nós somos a imagem, feitos a semelhança, a imagem do Pai. Então, a essência, ela já é empoderada. Então, quando a gente fala de empoderamento, a forma como eu trabalho com o empoderamento o que eu preciso trazer do meu eu superior, empoderado, para a minha personalidade Cris. Então, o que eu trago da perfeição divina para o imperfeito da matéria? A comunicação não é daqui para lá quando a gente fala de empoderamento. É o contrário. A comunicação é do ser divino, da centelha divina, do eu superior para a personalidade encarnada, né? Então, eu vou reformular, Deia, a tua pergunta, que é pertinente, é importante, mas eu vou só reformular ela. Como é que a gente consegue, o que a gente faz, o que é que a gente tem que saber para se empoderar das nossas virtudes divinas, né? Esse é o principal empoderamento. Então, eu disse lá que a gente tinha 2 tipos de empoderamento, né? Um deles é o empoderamento da matéria pela matéria. Então, os meus valores da matéria que quer se empoderar desses mesmos valores da matéria. Os valores da matéria valorizam o poder, o dinheiro, o ter, tá? E os valores da essência valorizam, né? Então, eles são valores de ser, de comungar, de comunhão, de compartilhar, tá? Então, a gente está fazendo o trabalho inverso quando a gente fala de se empoderar das nossas forças pessoais. Então, essas forças pessoais são as forças da nossa essência, as nossas virtudes divinas, né? Para que a gente possa se empoderar dessas nossas virtudes divinas, a gente precisa conhecer que virtudes são essas, né? Então, o primeiro passo é a gente compreender quais são as nossas virtudes. Esse é o processo mais difícil, né? É a gente olhar para dentro da gente e entender o que é de verdadeiro, e quando eu falo verdadeiro, eu falo divino, né? Então, entendendo aí o divino como verdade, o que é de verdadeiro, o que é de divino que habita em mim, né? Fora desses conceitos e fora desses valores meramente materiais, tá? Quando a gente começa a olhar por esse lado, então, quais são os meus valores? Eu começo a falar de um trabalho bem mais profundo, né? Quando eu pergunto assim para as pessoas, no que você é bom? Então, quem está aqui comigo agora, escreve aí, se você tem uma canetinha, um papelzinho, anota. Eu sou bom em quê? E quais são as minhas virtudes? Então, a minha virtude é ser alegre. Então, alegria é uma virtude. Então, ok, essa é uma alegria, essa é uma virtude, né? Alegria. Quais outras virtudes eu tenho? Eu sou confiante. Então, eu vou viver, vou sentir, vou trabalhar e vou me empoderar de confiança. Então, a minha essência já flutua, já tem uma virtude que é a virtude de ser prática. Sou uma pessoa prática. Então, ok, então vamos trabalhar essa virtude. E aí a gente vai entendendo quais são as nossas virtudes e os nossos poderes, né? Como é que eu consigo descobrir quais são essas virtudes que a gente traduz de poder, né?
todas as nossas virtudes são poderes. A gente entende que virtudes e poderes, elas também fluem num padrão energético, né? Num padrão de vibração, numa frequência energética. Essa frequência energética é um padrão divino que está ali pulsando nos nossos corpos internos, né? Na nossa linha do tempo, na nossa linha evolutiva. E a gente precisa fazer com que esse padrão vibratório emerja e venha para a superfície da pele, a superfície da vida da matéria, a superfície da vida prática, né? Existem alguns padrões de energia que se sobressaem a outros, né? Então existem algumas virtudes pessoais que a gente consegue viver mais intensamente que outros, né? Outras virtudes a gente ainda não está muito alinhada com aquele padrão vibratório. Então, quando a gente começa na jornada do autoconhecimento, a gente faz isso. Nessa jornada do autoconhecimento, que é quando eu descubro as minhas virtudes, nós temos hoje várias técnicas, milhares de técnicas para a gente descobrir quais são essas virtudes ou, como disse lá no site, naquele conceito, quais são as características pessoais, né? A psicologia, por exemplo, vai ter testes variadíssimos que vão falar sobre perfis e vão encaixar as pessoas em perfis, né? Então, tem lá o DISC, tem o PI, tem vários testes. E cada teste desse vai dizer, olha, você é uma pessoa mais prática, mais analítica, mais líder, né? E assim a gente vai sendo encaixado nessas características. E essas características a gente entende que elas são virtudes, tá? Elas são potencialidades, elas são poderes. E esses poderes, quando vividos em harmonia, nos fazem crescer. Então existem virtudes nos quais nós já estamos mais harmonizados e, portanto, vivemos bem com eles, e existem virtudes que a gente ainda precisa se fortalecer um pouco mais, né? Se a gente sai do campo lá da psicologia e vem para as práticas naturais, terapêuticas, a gente também tem ferramentas para descobrir esses poderes, né? Tem a tradição oriental, ela é maravilhosa, porque ela é uma das que mais nos traz formas da gente entrar em contato com o nosso eu. E esse nosso eu, ele vive na virtude, né? Na perfeição. Então, quando a gente tem lá práticas de meditação, práticas de yoga, né, cujo objetivo é entrar em contato com a nossa essência. Quando a gente tem práticas de tai chi, né, aquela técnica oriental de movimentação, e através dos movimentos a gente ativa a nossa corrente, fluxo energético de todos os corpos, e a partir desta corrente, desse fluxo energético, a gente consegue então se conectar com a nossa essência. A partir desse fluxo vital ativado na gente. Existe a prática de respiração, então o pranayama, por exemplo, é uma técnica onde a gente, pela respiração, a gente entra em contato com a nossa energia vital, então a nossa essência divina. Existe práticas de relaxamento induzido, enfim, várias. Qual é a técnica ou uma das técnicas que eu mais utilizo e mais trabalho? A numerologia, né? Então, o que a numerologia faz? Ela mapeia
algumas informações sobre a nossa vida, em que ela consegue mapear quais são as energias que vibram em mim, que vêm da minha essência e que estão mais aflorados nesta encarnação, nesta vida, para dizer assim: Cris, você tem a virtude de ser uma pessoa alegre, então use essa virtude para passar pelos momentos difíceis da sua vida, para que você desenvolva as outras virtudes com mais facilidade. Tá? E aí a gente começa a perceber que todas essas técnicas juntas, elas têm o mesmo objetivo: a gente entrar em contato com as nossas forças, com as nossas virtudes, compreender que forças são essas, porque não adianta só a gente saber quais são as virtudes que nós temos. A gente precisa exercitar, vivê-las. Tá? Às vezes, quando eu entrego um trabalho de numerologia para uma pessoa, ela olha assim e diz: mas eu digo para ela: você tem a energia da liderança. Mas eu não me sinto líder. Mas essa é uma virtude que, se você cultivar, você vai levar a sua vida ao topo. E a pessoa às vezes está num contexto de vida, a pessoa está vivendo uma situação ou uma encarnação às vezes tão difícil que ela não consegue entrar em contato com aquela energia de liderança, de ímpeto, de início, de fazer acontecer, de tomada de decisão, de iniciativa. E dependendo, às vezes, né, do contexto que a gente vive ou da situação que a gente está e se encontra, às vezes a pessoa nega a sua virtude, nega as suas forças. Então, aconteceu uma vez quando eu estava entregando um mapa numerológico, e a pessoa tinha vários números 1 dentro do seu mapa, né? E então, assim, a possibilidade daquela pessoa crescer era incrível, porque ela tinha o poder para dominar o mundo se ela quisesse. E ela chegou na minha frente e disse assim: mas eu não quero isso. Eu quero ter alguém que cuide de mim, eu quero ter alguém que me sustente. Eu não quero ter que fazer. E a pessoa nega a sua virtude, nega a sua força, né? Porque entra numa situação em que é mais cômodo estar em uma posição do que viver a sua potencialidade. E cômodo para quem? Para a personalidade, para essa encarnada que está aqui e que faz valer outras questões do ego, do estado egóico de consciência, que eu não quero fazer por mim, eu quero que alguém me sirva, eu quero que alguém faça por mim, eu quero que alguém venha e resolva, eu não quero ter que fazer isso. E ela deixa de viver a sua força, a sua virtude, porque a sua personalidade está falando mais alto. Então eu deixo de viver a plenitude da essência e eu me empodero de quê? E às vezes a gente cai na armadilha ainda de se sentir empoderada, porque eu domino, porque eu vou à frente, eu sou empoderada, eu sou líder, que é o oposto a esse não assumir a liderança, é quando eu assumo esse papel de liderança, não como uma atitude positiva de crescimento pessoal, mas passo a dominar um espaço somente pelo ego, pelo estado de querer fazer isso porque me sinto importante, né? É tênue essa linha, é tênue. E porque é tênue, é que a gente sempre vai precisar fazer o exercício de reflexão, de investigação, de autoconhecimento
e sem perder de vista aquele conceito inicial. O conceito inicial que a gente falou lá no início de empoderamento é o ato de conceder poder a si e ao outro, com o objetivo de desenvolvimento de consciência, para que me leve como indivíduo ao crescimento e contribua para o crescimento do coletivo. Então, olha que lindo esse conceito de empoderamento. O empoderamento, quando ele é assumido pelo ego e quando ele é assumido pela personalidade, ele não olha para o coletivo, ele não olha para o outro, ele olha para si. Né? O empoderamento, quando ele é entendido no seu conceito macro, a gente vai direcionar o nosso crescimento também para o crescimento de todos aqueles que estão conosco. Quando um cresce, todos crescem em consciência. Tá? Isso é interessante. Voltando lá a pergunta, né, da Andrea, como é que a gente faz para conhecer essas virtudes, né, essas virtudes da essência e como depois de conhecer essas virtudes da essência, como eu faço para trazê-las para a minha vida prática? Eu vou usar um termo que eu adoro usar aqui nas minhas práticas terapêuticas, exercitando, exercício. Tá? Existem técnicas e práticas energéticas, vibracionais, espirituais, que nos ajudam a se equilibrar, se ajustar mais nas nossas energias, para que a gente assuma esse poder de uma forma mais tranquila, mais harmonizada, né? Sem muitos altos e baixos. Na prática do dia a dia, a gente não escapa do exercício do controle mental e do controle emocional. Tá? Primeira dica que eu vou dar para vocês: façam uma lista. De um lado dessa lista, vocês vão colocar quais são as virtudes que eu já encontro em mim. Essa virtude, vocês vão escrever virtudes igual a poder pessoal. Todas as virtudes são poderes pessoais, tá? Então, quais são as minhas virtudes? Façam uma lista, né, das que eu já tenho. Do outro lado, escrevam quais são as virtudes / poderes pessoais que eu quero desenvolver, que eu gostaria de desenvolver. Então, eu tenho virtudes que eu já possuo, que eu já vivo, que eu já vibro no meu dia a dia, e virtudes que eu ainda não tenho. Por exemplo, eu ainda sou uma pessoa egoísta, então eu não tenho a virtude da generosidade. Eu gostaria de desenvolver mais a virtude da generosidade, por exemplo. E aí eu tenho exemplos disso. Quando vocês estiverem fazendo a listinha, então quais são os exemplos? Aí a terceira coluna serão os exemplos, tanto da virtude que vocês já têm, quanto a desenvolver. Eu quero desenvolver a generosidade. Um exemplo para desenvolver generosidade: quando eu estiver na janta de família, eu não vou pegar o pedaço de sobremesa maior do que os outros. Eu vou sempre deixar e compartilhar igualmente com todas as pessoas. Quando eu estiver dentro do ônibus lotado, eu vou dar o meu lugar para a pessoa que estiver mais próxima a mim, independente da idade da pessoa, independente do nível, do tipo, da cara bonita, feia. Eu vou ceder o meu lugar, eu vou fazer um ato de generosidade. Então, isso é prática, isso é exercício, e não existe, gente, milagre no crescimento, no desenvolvimento das nossas virtudes. Virtude é ação, virtude é prática.
para que a gente tenha, e isso é consciência, a tomada de consciência e a nossa evolução é quando a nossa prática caminha junto com a nossa, o nosso discurso, o nosso pensamento, a nossa intenção, né? Então, se eu tenho boas intenções, mas a minha ação não condiz com as intenções, eu ainda não estou vivendo as minhas virtudes, né? A lista, quando a gente faz, isso fica mais claro. Então é uma forma que eu uso em prática terapêutica mesmo. A pessoa aqui na minha frente, ela faz uma lista junto comigo. Quais são as minhas virtudes que eu já vivo, e eu faço a pessoa me dar um exemplo de quando ela vive aquela virtude, e quais são as virtudes que eu ainda quero desenvolver e que eu acho que são importantes para mim. E eu faço a pessoa me dar um exemplo dessas virtudes que são importantes, que ela quer desenvolver, né? Isso já é o primeiro passo para a tomada de consciência. E aí isso também começa a responder a pergunta da Andréia, né? Eu começo a ter um entendimento com mais clareza de quais são as virtudes da minha essência, que já existe em mim e que eu quero fazer aflorar na minha vida material, na minha vida presente. Então eu estou trazendo da essência para a minha personalidade ou para a minha vida encarnada. Tá? Então esse é o primeiro exercício, é um exercício que a gente pode fazer independente de curso, independente de terapia, independente de qualquer coisa. Em casa, a gente todos os dias vai revisar e a gente pode elencar práticas por semana. Essa semana eu vou praticar a virtude da generosidade. Essa semana eu vou praticar a virtude da gentileza. Essa semana eu vou praticar a virtude da gratidão. Hoje é dia da gratidão, né? Então vamos falar da gratidão. Então, ser grato pelas coisas, agradecer pelas coisas. E a gente às vezes para observar o mundo, né? Quantas vezes, e quando eu falo o mundo, não é os outros, não, é a gente. Quantas vezes eu saio à rua, eu termino de pagar a conta ali no supermercado, pego a minha sacola e saio. E não tem um tchau, uma boa tarde, uma boa semana. Então, a gentileza. Então, essa semana, por exemplo, eu vou desenvolver esta virtude. E com exemplos, com ação, eu trago essa virtude da minha essência para a minha vida concreta, material. É trabalho, né? Então eu tenho que me organizar para praticar, ação, fazer, realizar. Esse é um primeiro contexto, né? Para quem quer se aprofundar mais nesse assunto, aí pode procurar essas práticas terapêuticas que vão fazer com que a gente se coloque frente a frente com essas nossas virtudes, né? Eu sou practitioner de Bach, né? Trabalho com florais de Bach. E tem um conceito do Dr. Bach que é maravilhoso, e quando aquilo me encantou e tanto que fez com que eu realmente trabalhasse com os florais de Bach. O Dr. Bach dizia lá na década de 30, tá? Então o Dr. Bach dizia que nós não precisamos nos preocupar ou não devemos nos preocupar em lutar contra as nossas características inferiores. Nós devemos aprender a vivenciar as nossas virtudes, ou as virtudes opostas àquelas características que a gente não quer dar poder a elas. E onde eu coloco a minha atenção, eu concedo poder àquilo. Então, no momento em que eu penso, nossa, eu sou muito egoísta, eu já estou dando poder ao ser egoísta. É uma prática. E aí a gente, quando vai desenvolver a virtude, em vez de pensar e em vez de dizer eu sou egoísta,
Eu posso usar a virtude oposta. Serei generosa hoje e fazer um ato de generosidade. Eu serei assim, e eu estou falando da virtude, e a gente começa a praticar a virtude em detrimento daquilo que a gente considera que não é legal, tá? Daquilo que está incomodando, está atrapalhando. No momento em que eu começo a fazer esse exercício, eu posso ter alguns meios de suporte, né, de identificação. Então, eu vou falar um pouquinho daquilo que eu trabalho, que é o que eu conheço. Existem outras práticas, né? Mas, por exemplo, uma forma da gente reconhecer as nossas forças pessoais é pela numerologia. É uma prática que eu trabalho e que para mim tem funcionado muito bem, porque é uma forma da pessoa também se enxergar ali e dizer, poxa, eu tenho essa força, então como é que eu posso vivê-la? E aí ela traça todo um plano de estratégia para que ela viva daquela forma, né? Existe algumas outras práticas para nos ajudar a nos conectar com aquelas forças. Porque às vezes a gente tem uma força, vibra no nosso ser, mas a gente não consegue trazer à tona. E aí isso entra também lá com a pergunta da Andrea, né? Como é que eu faço para trazer? Deixa gravada, vai ficar, pode ficar tranquila, vai ficar gravada. Então, quando eu estou nesse trabalho interior de identificar as minhas virtudes e fazer com que essas virtudes aflorem no meu dia a dia, tem algumas outras práticas que nos ajudam nesse processo. Uma das que eu mais uso é a própria terapêutica dos florais, né? Os florais atuam diretamente no nosso campo das emoções. Então, a gente trabalhando as nossas emoções, a gente deixa o caminho mais livre para que a gente se sinta fortalecido para vivenciar as virtudes, né? Outras práticas que eu utilizo que dão muito resultado, práticas de meditação, meditação guiada, práticas de fortalecimento mental, para que a gente reorganize, reordene o nosso campo de pensamentos, para que o nosso padrão mental ele flua a partir daquelas virtudes que eu quero viver. Porque o nosso mental, ele cria bloqueios, o nosso mental, ele bloqueia, ele paralisa muita coisa, né? Às vezes situações ou vivências que a gente acredita que é o nosso emocional que está desequilibrado, nem sempre é o emocional. Às vezes está no mental. Então eu não consigo às vezes atingir um processo de empoderamento, não é porque me falta o apoio emocional, mas é porque o meu mental não consegue ir adiante. Então a gente entra com alguma técnica de desbloqueio mental para que a gente possa dar um empurrão para chegar lá e agarrar aquela virtude que a gente estava querendo desenvolver e trazê-la para a nossa vida prática do dia a dia. Tá? O que é interessante, porque que também eu gosto de falar desse assunto e trouxe como a primeira live desse projeto verão, porque na primeira semana de ano novo, eu já tenho 2 anos que eu venho fazendo assim, então eu vou entrar no 3º ano, em que eu faço uma vivência de empoderamento de forças pessoais. E aí, como é que funciona essa vivência? Eu vou explicar para vocês, até porque é um processo que, se vocês, de onde vocês estiverem, se tiverem acesso a esses conhecimentos, façam. Aí não precisa vir e fazer aqui comigo, né? Quem puder, venha, porque é maravilhoso, vocês vão amar. Como é que eu faço essa vivência? É uma vivência em que, e esse ano é maravilhoso, porque vai cair no primeiro dia de lua cheia, para a gente agarrar mesmo essa energia, né? Eu consegui conciliar no primeiro dia de lua cheia a vivência de empoderamento de forças pessoais. Pela primeira coisa que a gente vai fazer nessa vivência é ter contato com as análises numerológicas que trazem 4 principais números de forças que a gente tem.
Então, quais são as minhas forças pessoais no sentido de relacionamento, quando eu me relaciono com as pessoas? Quais são as forças pessoais, as minhas virtudes de propósito de vida, de caminho de vida, de realização, de motivação interna? Então, a gente vai analisar esses 4 principais forças pessoais. Quando eu me coloco de cara a cara, e como é uma vivência, a gente vai entrar em contato com essa energia, né? E aí a gente de cara a cara com essas características, essas virtudes, a virtude de ser organizada. Aí quando eu me deparo com isso, eu vejo, poxa, mas eu não sou nada organizada. Então eu já sei que aqui existe algum conflito. Nessa virtude, algum conflito existe algum bloqueio, tem algo a ser trabalhado aqui. Porque se eu tenho a virtude da organização e não estou conseguindo me organizar na minha vida, é porque tem alguma coisa que não está funcionando bem. É alguma coisa aí. Então assim a gente vai fazendo todas as virtudes que a gente identifica nesses 4 aspectos de propósito de vida, de motivação, de caminho de vida e de relação com as pessoas. A gente identifica lá, tô vivendo, não tô vivendo, tô vivendo, não tô vivendo. É o equivalente à nossa listinha lá que eu ensinei para vocês, né? E a gente, e na vivência, apesar de ser coletivo, cada pessoa faz o seu processo individual. Então eu não preciso compartilhar com o outro o que eu sou, o que eu penso, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que dá certo para mim, o que não dá. Apesar de fazermos a vivência no coletivo, o processo de dar-se conta, ele é individual, então também não expõe ninguém, né? E a gente consegue fazer essa reflexão. Uma vez feita essa reflexão, que é esse primeiro passo da listinha que eu ensinei para vocês, a gente vai para o segundo passo, que é trabalhar com aquelas virtudes que eu ainda não estou conseguindo viver. Então, organização é uma virtude, ser organizada, mas eu não estou vivendo. Então, eu sei que tem algum bloqueio, tem alguma coisa parada ali que não está me deixando viver esta virtude. E aí, o que eu faço? Na segunda etapa da vivência, a gente faz uma atividade de meditação guiada. Essa meditação guiada eu faço com base na cromoterapia, onde a gente, pela emanação de luz, ou seja, a frequência eletromagnética, a gente entra até o padrão mental, o padrão emocional que está bloqueando ou atrapalhando aquela energia de viver aquela virtude. Então é uma prática que também, apesar de ser coletiva, cada pessoa, à medida que eu vou orientando a tarefa, cada pessoa faz a sua reflexão individual. Então é muito rico. No momento que eu desbloqueio o que precisa ser desbloqueado, no momento que eu fortaleço o que precisa ser fortalecido, a gente entra então na próxima etapa do processo da vivência, e para a gente concluir, que eu peço sempre ajuda para os universitários, né? Então a prática espiritual para mim sempre está incluído dentro de qualquer prática terapêutica, porque nós também somos espirituais, né? Então não existe desenvolvimento de consciência se a gente não toma consciência da nossa espiritualidade, faz parte de nós. Então a terceira e última parte, a gente fecha a vivência com o conselho da espiritualidade a partir do baralho cigano. Então a egrégora cigana, e quando eu até chamo essa vivência de roda do empoderamento, né? O sentido de roda tem esse sentido de compartilhar, e é o principal símbolo, né, dos ciganos. Então é o movimento da vida, é o giro da vida, tudo aquilo que se refaz, que se renova. Então a roda do empoderamento é
conforme a gente vai vivendo, a gente vai se empoderando e a gente vai vivendo e desenvolvendo as nossas virtudes, né? E aí, nesse conselho que a gente se trabalha com a energia cigana, é para a gente entender, olha, o que é espiritualidade, e não é espiritualidade minha, da Cris, é a tua espiritualidade. Então, de todos que estão aqui participando, o que a espiritualidade de vocês vem trazer de recado, dizer assim, olha, a partir de agora, a partir disso que você viveu, a partir desses bloqueios que a gente tirou agora, faça assim, siga assim, preste atenção nisso, né? Então é um conselho de como agir daqui para frente, e é muito bonito. Vamos ver o que vocês estão colocando. Vem para cá de volta, vem cá. É bem legal. Vamos ver se eu coloco quando eu for para Santos, meninas. Eu coloco a roda de empoderamento de novo. Eu fiz, eu acho que 2 ou 3 edições, 3 edições eu fiz aí em Santos. E aqui foram 3 aí, acho que foram 2 edições aí em Santos. E fiz no ano passado, que foi o primeiro ano que eu tava aqui no Sul. Essa edição que eu vou fazer aqui agora no dia 10, nessa sexta-feira agora, é a quarta rodada, quarta edição de Roda do Empoderamento. E eu tenho, assim, depoimentos de pessoas que fizeram a primeira roda de empoderamento aí em Santos, e de realidades, assim, que transformaram. E que, claro que quando eu fico sabendo das transformações depois, é muito gratificante, porque nem sempre a gente sabe o pós da pessoa, né? Então, uma super querida, não vou expor o nome dela, ela não tá aqui olhando, enfim, não vou expô-la, mas ela veio com alguns conflitos e queria entender as suas energias e tal. E aí depois, eu já tava aqui no Sul, ela fez a primeira roda. E aí depois que ela já estava aqui no Sul, eu já estava aqui, ela me manda um WhatsApp com fotos da loja que ela abriu, me contando como é que foi aquele processo dela entender que ela tinha aquela energia, que ela tinha força, que ela não podia deixar os medos. Então o trabalho de desbloquear aquilo que estava bloqueando as virtudes dela foi maravilhoso. Assim, fiquei feliz, e faz valer o trabalho da gente, né? E quando eu pensei nesse projeto verão sobre falar de assuntos que pudessem agregar e trazer energias positivas para quem me acompanha, o primeiro tinha que ser empoderamento. A gente falar de viver virtudes, né? Viver, reconhecer, exercitar as nossas virtudes. É bem legal, bem interessante. Não dá para fazer online, Cris. A vivência em si, eu nunca fiz e nunca pensei nesse modelo online, né? Não sei se faria. Eu não sei, eu gosto do contato, né? Eu gosto do presencial, eu gosto do contato. Eu não pensei, mas eu não descarto possibilidades, mas não pensei em como seria ou como faria. Geralmente, quando eu faço esse trabalho à distância, que aí eu faço, mas não é a vivência em si da roda do empoderamento, né? A vivência da roda é o coletivo mesmo. A roda é estar junto, é fazer junto, e é um dar apoio pro outro, e a gente olhar no olhinho do outro e enxergar, olha, ele tá passando pelo processo dele, né, do mesmo jeito que eu tô passando pelo meu, e isso dá muita força pra gente. Agora, quando eu faço individual, e aí o acompanhamento é nos tratamentos terapêuticos, né? Então, quando eu faço o acompanhamento de uma pessoa, aí rola a distância, mas não é a vivência. A gente vê a prática da numerologia, aí a partir da numerologia eu faço junto com a pessoa essa lista das suas virtudes, daquilo que ela tem que desenvolver. Então, todo esse passo a passo eu faço à distância, sim,
mas é prática terapêutica de desenvolvimento de consciência, né? E é bem bonito, é muito bonito, né? E é interessante porque geralmente quando a pessoa chega a primeira vez na prática, né, nos primeiros atendimentos terapêuticos, ela não está muito ligada nisso. Esse assunto não surge, porque ela geralmente a pessoa quando busca o tratamento terapêutico, ela busca a solução para alguma coisa que está acontecendo agora, é emergência, apagar incêndio. Então é um problema familiar, é um problema no trabalho, são coisas muito pontuais, práticas, é uma insatisfação, uma síndrome do pânico, uma depressão. Tem coisas que a gente precisa resolver antes. E aí, depois que a gente apagou o incêndio, a própria pessoa começa assim, tá, mas tem mais, eu quero mais, né? Ok, isso eu já resolvi, mas eu queria melhorar isso, melhorar aquilo. E aí é que a gente vai para o aprofundamento da prática terapêutica, que é desenvolver consciências, tomar consciências, compreender coisas. Isso não é um processo da crise para a pessoa, é o processo da pessoa. O que eu faço é orientar, né? É dar ferramentas para que a pessoa consiga compreender e começar a viver e praticar as suas virtudes, não as virtudes que eu acho que são importantes, mas as virtudes da essência daquela pessoa. Mas até aí um caminho já foi percorrido para essa pessoa entender que virtudes são essas. Tá? É diferente o processo quando é online, né? Ele tem mais passos do que a vivência. A interação pessoal traz um nível de energia, de um padrão energético muito diferente do contato e do acompanhamento que a gente tem online. Então, tem coisas que a gente faz online super bem. Né? Então, eu atendo online, eu jogo baralho online, eu abro oráculo online, eu atendo com magia divina online. Mas já tem outras práticas que o nível de energia presencial ele influencia bastante. E a vivência é uma dessas. Né? Enfim. Então, tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui o que veio antes. O Patrick tá aí. Olha a Mel tá aí. Ou esteve, né? Não sei quem tá aqui ainda. Quem mais entrou? André, eu vi que a Raíssa deu um oizinho lá no início. Enfim, o tema de empoderamento é isso. Eu acho que eu já dei algumas dicas aí para quem quiser se aprofundar e começar a mapear as suas virtudes. Quem quiser vir presencialmente, eu acho que eu tenho 2 ou 3 vagas ainda para o presencial até sexta-feira. Precisa confirmar antes, porque eu faço análise numerológica antes, tá? Para quem tiver à distância, a gente pode ir conversando. Eu vou botar na agenda quando eu for aí. Eu ainda não tenho data para ir para Santos, mas quando eu for, eu vou lembrar de colocar a vivência. Olha, a Marta entrou, beijo, bonitona. Eu vou lembrar de colocar de novo a roda do empoderamento, que é uma vivência muito linda e sensacional para gente que está em busca de evolução, tá bom? E ficamos por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem, nem lembro mais qual é o tema da semana que vem. Deixa eu ir lá ver, santa mãe. Não sei nem fazer propaganda, olha. E é claro, curte, compartilha, manda pros amigos. Essa live vai ficar gravada no Face. Então, vocês vão poder compartilhar com todo mundo que vocês quiserem. Vamos ver aqui quais são os próximos... Quais são as próximas palestras? A gente vai falar de mapa do ego. Na palestra de mapa do ego, eu vou aprofundar muito o assunto de hoje, de empoderamento. Então, o que é ego? O que ego é esse? Como é que eu mapeio ações do ego na minha vida? A gente começa a identificar o que é ego, o que é essência, qual é a resposta que eu dou pelo ego e qual a resposta que eu ofereço ao mundo,
em consequência de viver as minhas virtudes de essência. Então tem muita coisa bacana. A gente vai falar, deixa eu ver, tá? Abril. Semana que vem, ai que lindo, semana que vem a gente vai falar de fogo divino, oráculo e magia. Para quem não conhece o oráculo das velas, eu vou falar sobre ele. E para quem conhece, eu vou ver se eu consigo fazer aqui ao vivo. Gente, hoje tá muito calor aqui. Se semana que vem não estiver o calor que está hoje, eu vou abrir um oráculo de velas aqui, e a gente vai poder trocar informações, a gente vai poder, né, eu vou poder fazer algum atendimento, vou pensar em como é que eu faço, mas eu vou trazer aqui o exemplo. E vou falar um pouquinho desse fogo divino, por que a energia ígnea ela é tão poderosa e como é que a gente consegue abrir um oráculo a partir da energia ígnea, é bem interessante. No dia 20, as leis divinas da evolução, um super tema, a gente entender muitas coisas aí e que também tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje de empoderamento, a gente entender o fluxo das energias divinas. 27 de janeiro, defesas psíquicas e proteção espiritual, para todo mundo aí que trabalha com a espiritualidade, tá? Defesas psíquicas e proteção espiritual é muito interessante, porque às vezes a gente ouve por aí, né, aquela expressão, quem me cuida não dorme. E aí eu acho que eu não preciso fazer dever de casa, né? A gente vai entender qual é a medida entre a gente se fortalecer internamente, ou seja, o nosso psiquismo, e a gente depender de proteção espiritual. Então, quem é que deve fazer o quê? Dia 3 de fevereiro é o mapa da alma, aquele que eu estava falando, ego e essência, a gente entender e aprender como mapear o nosso ego. Dia 10 de fevereiro, doença e saúde, por que adoecemos? Gente, eu tenho atendido tantos casos de doença no corpo físico, tantos. Enfim, tem vindo muito forte esse assunto cura aqui para mim. Então eu vou falar sobre isso. Dia 17 de fevereiro, religião, espiritualismo e universalismo. É um tema muito interessante porque hoje em dia as pessoas têm vergonha de falar sobre religião, né? Deu um boom, aí todo mundo começou a se assumir, e agora de uns 3, 4 anos para cá, a gente começou a ir numa vertente de ataque religioso, e disse, não, eu não tenho religião, eu sou espiritualista, eu sou universalista. A gente vai entender quais são essas diferenças e o que é um, o que é outro, e entender isso no contexto do nosso planeta atual, né? A gente precisa de religião, não precisa, é importante, não é importante? Qual religião que é importante? Tem alguma que não é? A gente vai falar bastante sobre isso. E o dia 24 de fevereiro é um assunto do meu coração, que é magia divina, alquimia de Deus. Então, dia 24 de fevereiro, eu vou falar bastante sobre magia divina, o que é, como é, para quem é. Então, para todo mundo aí que já é mago, quiser compartilhar experiências, e para quem não é mago, conhecer um pouquinho da magia divina, tudo aquilo que a gente pode falar abertamente, falaremos no dia 24 de fevereiro. E fechamos aí janeiro e fevereiro com 8 assuntos bem diferentes um do outro, mas que engrandecem muito, tá bom? Gente, olha, beijo. Antes da gente terminar, compartilha aí com todo mundo para poderem assistir também o nosso vídeo. E semana que vem a gente tá de volta. Beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau.